O uso dos salmos nas orações. Vejamos Salmos capítulo 105, versos 4, 5. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Portanto, os salmos são as maravilhas do Senhor que nos encantam e que fazem-nos repetir os atos de louvor, porque ao olharmos o louvor que os homens deram, inspirados por Deus, aí então entendemos como nós também podemos e devemos louvar a Deus. Não só repetindo os salmos da Bíblia em diferentes situações, mas criando nós mesmos os nossos salmos de louvor. Porque, segundo a nossa lição, o Salmo ele pode ser lido desde o capítulo 1 até o último capítulo do livro de Salmos, numa sequência. Mas também pode ser escolhido por assuntos, como, por exemplo, um lamento, os Salmos e o lamento de uma pessoa, ou o lamento coletivo, quando um povo, ou uma tribo, ou uma necessidade atingiu uma determinada comunidade. Assim também devemos nós orar pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos amigos, pela nossa empresa, pelo nosso ambiente. E orando pelo nosso ambiente, nós faremos dele um ambiente melhor, porque a presença de Deus modifica as pessoas e nós abençoamos as pessoas com o livro dos Salmos. E com isso, temos também a bênção de ter um ambiente melhor. Também podemos louvar a Deus com ações de graças. Os Salmos, tem muitos deles que trazem ações de graças, são louvores trazidos ao nosso Deus. E hinos também. Nós também podemos cantar e ouvir hinos, e se espantam mal, põe à parte os anjos do maligno, fogem desse ambiente, porque você está em comunhão com aquilo que louva ao Deus eterno. Os hinos, também as penitências, aqueles atos que as pessoas fazem em contrição, atos em que elas levam a Deus algo de si, em oferta como matéria de penitência, de constrição, de abandonar o mal, de abandonar aquilo que nos prende a esse mundo, uma penitência. Há salmos de sabedoria. Davi, pai de Salomão, um homem sábio, um rei próspero, tem muito a nos ensinar. Um rei que tirou o povo da miséria, enfrentando um gigante Golias, e o conduziu ao templo. Ele estava com todo o ouro, toda a prata e com toda a riqueza que precisava para construir o templo. Apenas Deus não lhe permitiu que construísse devido ao sangue que estava em suas mãos. E então todo o material sobrou nas mãos de Salomão. Salomão usou da sua inteligência para construir o templo e com isso salmodiou também a nosso Deus, porque a maravilha do templo encantou até mesmo os discípulos de Jesus, quando diziam: olha essa majestade desse templo, que maravilha que está aqui. Então esse templo, que embora houvesse sido derrubado e reconstruído sem a glória do primeiro templo, ainda refletia um motivo de louvor e de glória, porque inspirado na sabedoria de Salomão, assim um livro de sabedoria, mas também um livro de história. Como acabamos de falar, o próprio templo de Salomão era motivo de louvor, uns salmos que são colocados em histórias, históricos reflexos de vidas transformadas e também momentos de ira e de raiva. Os salmos refletem esses momentos e mostram-nos como escapar do momento da ira. Jesus disse: irai-vos, mas não pequeis. É Paulo quem disse isso. Irai-vos, mas não pequeis. Então a ira muitas vezes toma conta de nós, mas os salmos vêm de uma maneira de nos mostrar como podemos e devemos enfrentar a ira. Também salmos de peregrinação. O povo de Deus é peregrino nessa terra. Os hebreus, os israelitas, foram peregrinos no deserto, e nós também no deserto dessa vida encontramos alento nos salmos que eles cantarolavam. Lembro agora que os babilônios, quando cativaram o povo de Israel, pediam a eles que cantassem salmos, e eles diziam: como louvaremos ao nosso Deus no cativeiro? E ali estavam mostrando para nós o louvor, a forma de louvar, o cântico. Cânticos que enobrecem, que trazem José, um escravo no Egito, a ser um senhor, um que louvava em vez de maldizer. Bom, se algo nos Salmos desafiar
Você considere, por exemplo, corrigir as suas falsas esperanças e expectativas. Às vezes os salmos mostram que nós estamos viajando por aí na batatinha, imaginando coisas que não deveríamos, fugindo da realidade. E os salmos nos colocam o pé no chão. Ele também serve para nortear, para dar algo a mais. Mas devemos ter sempre em mente que os salmos são uma inspiração divina e que nós devemos olhar para eles, não com o nosso próprio olhar, mas com o olhar de Cristo, com o olhar para Cristo, com ver como Cristo agiu. Ele é a razão dos salmos, ele é porque salmodiamos, e é através dele que devemos interpretar os salmos. Sempre devemos ler o livro de Salmos olhando para Jesus, como ele reagia, como ele agia e por que estamos fazendo esse louvor. A sua palavra, em seu coração, nós devemos ter a verdadeira razão do porquê estamos fazendo isso, como estamos fazendo isso. Também devemos estar atentos, porque se o salmo corresponde à situação de alguém que você conhece, interceda em oração por essa pessoa, mande uns salmos para ela, convide-a para assistir esse programa. Estamos falando durante esses 3 meses sobre os salmos da Bíblia. Vê e entende um programa que vai ao ar diariamente para você curtir, compartilhar e seguir. Mas além de tudo, você pode também digitar aí no Google tve.adv.br. É a TV evangélica que leva para você a mensagem dos céus e traz a palavra de Deus diante do seu olhar para você ver e entender. Para as crianças tem histórias, para vocês tem louvores e hinos cantados e salmos e textos bíblicos e interpretação deles e pregações e maravilhas. tve.adv.br. Põe aí nos seus favoritos e vem com a gente. Bom, Colossenses capítulo 3, verso 16. Vou ler primeiro Tiago, capítulo 5:13. 5:13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Bom, isso foi o que nós dissemos no programa de ontem, eu vou repetir. Tá difícil? Ore. Tá contente? Ore. Tá com um problema? Ore. Estás bem? Ore. Tá com dó? Ore. Peça, agradeça, louve, socorra alguém e evangelize através dos cânticos, poemas, orações dos salmos. Para culminar o programa de hoje, chave de ouro em Colossenses capítulo 3, versos 12 a 17, estamos salientando o verso 16. Colossenses, Paulo escreveu a eles no capítulo 3, versos 12 até o verso 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O resumo da lição de hoje está todo aqui. Nós devemos, portanto, louvar a Deus com salmos, com cânticos, com ações de graça, sempre por meio de Jesus. Acima de tudo, revistam-se do amor. Paz e graça, vamos orar? Bendito Jesus, muito obrigado pelas mensagens que o teu Santo Espírito trouxe para nós através da sua palavra. Os salmos, Senhor, têm nos encantado geração após geração. E nós queremos também escrever esse livro em nossa vida, que as pessoas possam ver em nós motivos da alegria de te louvar. Que eles sejam contaminados pelos cânticos, pelas orações, pelos salmos, pelas palavras, e possam também engajar contigo na missão de levar ao mundo a esperança da tua obra de salvação e de amor.
Abençoa todos que estão assistindo. Cada um tem um problema, cada um quer uma solução, mas cada um precisa de uma bênção. Não sabemos, Senhor, qual seja a melhor bênção para cada um, mas o Senhor conhece as nossas necessidades e nos ama, e por isso abençoa ricamente quem está ouvindo e participando e compartilhando da Tua palavra e convivendo contigo. Em nome de Jesus eu peço, alcança também a todos. Amém, Senhor. Deus te abençoe muito. Cadê, bichinho? Tá feio.